Boa tarde a todos, alunos e alunas de ADM da disciplina Matemática 1. Hoje é a penúltima aula do nosso módulo 1. Só temos, né? O módulo 1 termina para vocês na próxima segunda-feira, né? Vai ser a nossa última aula do módulo 1. Aí depois começa o módulo 2, que a gente prossegue com Matemática 1. Matemática 1 é uma disciplina que pega 2 módulos, tá? Boa tarde a todos. Hoje, a aula número 18, onde vamos continuar com a função de segundo grau e vamos falar um pouco, né, de coisas que eu falei um pouco já na aula passada, mas eu vou aprofundar hoje, falar um pouco mais do papel dos parâmetros e falar também do estudo do sinal, ou seja, eu preciso dos pontos especiais. Eu preciso do vértice para falar de máximo e mínimo e preciso das raízes para estudar o sinal. Então, a aula de hoje eu vou tentar abordar essas várias coisas. Antes de começar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Tem algum questionamento? Como é que anda a P4? Tudo bem? Caminhando? Tá indo. Graças a Deus. Né? Isso. O CA de ontem a gente tocou, eu acho, nas questões mais difíceis, né? E acho que deve ajudar vocês bastante a fazer a P4. Algum comentário? Jamiliane, ele para, mas logo depois ele volta, tá? Ele tem problemas localizados, como qualquer site, mas depois volta, tá? Não se aperreie, não. Gente, qual é a data para vocês entregarem o CAN, já que Jamiliane falou? Segunda-feira, né? Segunda-feira, exatamente, tá? Então, segunda é a data limite para o CAN, é onde eu espero o segundo relatório de vocês e a P4. E com isso vai fechar a nota do segundo bimestre, tá? E eu vou fazer um intensivão e eu espero até segunda-feira estar com as notas da P2 e P3 prontas para vocês, tá? Esse é o meu desejo. E eu vou ralar para isso, tá? Mais algum comentário? Que as aulas de Projeto Olímpico são muito boas. Você está gostando? O que você está achando? Qual é a sua impressão? Comente mais. E são muito boas, está me ajudando muito. E você percebe que lá, assim, a participação do aluno é melhor que a participação daqui? Você percebe isso, Annalise? Sim, é maior. É maior e a aula fica E muito lá mais tem legal. menos pessoas, né? Hã? E lá tem menos alunos. E lá tem menos alunos, exatamente isso. Menos alunos e mais participação. Porque o aluno lá que está lá, está interessado, primeira coisa. Então ele quer aprender daquela aula. E quando tem uma coisa curiosa e que chama a atenção dele, ele fala. Ele perde a inibição dele, né? E outra coisa, Maria, você perceber que pode errar, né? Você percebeu lá que eu e Djaí, os professores, erramos também, né? Sim. E não tem problema de errar. Não tem problema de errar. A gente tem que aprender a conversar, dialogar e argumentar. E aí, pronto, o problema é insistir no erro. O problema não é errar. O problema é permanecer errando e não saber conversar para desfazer o seu erro. Eu também me divirto muito, Annalise. Não é só você não, tá? De dar aquelas aulas, tá? Não é à toa que eu já faço esse projeto, Annalise, há 11 anos. Há 11 anos que eu faço esse projeto porque eu quero. Eu não sou obrigado, tá? E então, assim, é um projeto que me dá muito prazer, mas legal pelo seu comentário. Seja bem-vinda, Ana Sempre Clara. foi o senhor e Djaí? Sempre fui eu. Eu sou o fundador do projeto. Djaí só tem 2 anos de campus. Tá certo? Sim. Então, eu estou desde a fundação do campus. Eu estou desde o início. Agora, eu já tive outros parceiros, tá, Analice? Professor Félix, professora Analice, Helenice, desculpa, professor Emanuel, Kaline, uma substituta que tivemos lá,
muitos professores parceiros. Agora, os parceiros mais empolgados até hoje foram esses dois últimos, na verdade. Foi Félix e agora Djair. Djair está sendo um grande parceiraço meu. E estou super feliz com a participação de Djair agora no projeto. As aulas são muito boas. Tanto no projeto quanto no alicerce. Dele, né? Você também está vendo o alicerce com ele, não é isso? Sim, é. Entendi, legal. Então, muito bom já conhecer Djair e, de fato, é um professor bem compromissado, né? E bem interessado em ajudar. Mais algum comentário, pessoal? Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou começar o compartilhamento da minha tela. Eu sempre começo com o nosso planejamento, porque ele não está no Teams para enfeitar, é para ser usado. Está aqui. E o planejamento diz, ó, tivemos uma aula passada que falamos de função de segundo grau, foi a primeira aula. E na aula de hoje vamos falar dos parâmetros e dos máximos, né? Na verdade é do vértice, né? A palavra mais correta aqui seria vértice, né? Máximos e vértice seria o nome mais adequado, porque o vértice pode ser máximos ou mínimos. E a aula só na aula de segunda é que eu vou falar, na verdade, sobre aquela questão 8 da prova, ó, que tem inequação produto. Só na segunda-feira. Por quê? Porque a gente não tem tempo de falar antes, não está sobrando tempo. Mas no CA de ontem a gente já comentou sobre a questão 8, não foi? Então não tem problema, porque o que precisava já tem. E também tem o vídeo da playlist do primeiro ano, onde a gente fala de inequação com detalhes. É o vídeo 27. Não deixe de ver esse vídeo desde já, se quiser resolver a questão 8 da prova. Pronto. Mostrado o nosso planejamento, vamos para a mesa para iniciar a aula. Vamos começar a aula fazendo uma revisão de tudo que falamos na aula passada. Pronto, estamos aqui na nossa aula de número 18, onde vamos falar dos parâmetros e vamos falar dos pontos especiais. E dos pontos especiais da função de segundo grau. Parâmetros e pontos especiais da função quadrática ou função de segundo grau. Tanto faz falar quadrática ou de segundo grau. Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada. Gente, foi só para mim que travou aqui? Travou para mim também. Acho que foi para todo mundo. Eu acho que eu pensei que era minha internet. Eu também. Eu também pensei. Vocês estão me vendo, pessoal? Sim, professor. Estão vendo a minha Sim. tela ou... Não, a tela não.
Ah, então tem que Não. compartilhar de novo. Tá. Acho que eu dei uma caída do meu sinal. Pronto, eu acho que agora voltaram a ver minha tela, não voltaram? Sim, professor. Tá, beleza. Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat e eu justamente queria ler o que foi escrito no chat. Travou para mim também. Foi para todo mundo. Pronto. Informando que tinha travado. Beleza. Voltando para cá, qual é a representação algébrica? Qual é a representação algébrica da função de primeiro grau, pessoal? Qual é a equação? Y igual a quem? Ax Ax mais B, não é isso? E a de segundo grau, que a gente acabou de aprender agora. Y igual a quem? Ax ao quadrado Mais. mais bx Mais. mais c. Quantos parâmetros tem a função de primeiro grau? Hein, pessoal? Quantos parâmetros tem a função de primeiro grau? Quantos parâmetros? 2. 2 é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Temos significado a esses dois parâmetros, né? Agora, a aula de hoje vai tentar dar significado a quê? Aos 3 parâmetros da função de segundo grau. Qual é o gráfico? Se o domínio for real, uma vez supondo que o domínio, que é uma função, que sejam funções reais de R em R, como é o gráfico da função de primeiro grau? Uma Reta. reta. E qual é o gráfico da função de segundo grau? Parábola. Parábola. Parábola, exatamente. Então, isso a gente viu na aula passada, e nós fizemos o gráfico da parábola. E vimos que tinha concavidade para cima, e vimos que tinha concavidade para baixo. Estou certo ou estou errado, pessoal? Tá certo. Beleza. Ok. Então, vamos discutir isso aqui agora. Tudo que eu estou falando, que eu vou falar agora, está nos vídeos com mais detalhes. Agora, se eu pudesse resumir, qual é o significado Então, vamos comentar. Vamos lá. E o parâmetro aqui. Então, nós temos 3 parâmetros, o A, o B e o C. Qual é o significado? Para que serve o parâmetro A? Se o A... Alguém sabe, pessoal? Alguém que viu o vídeo? Alguém que... Professor, eu não vi o Oi. vídeo, mas eu acho que é para ver a concavidade, se é para cima ou para baixo. Exatamente. Quando é que a concavidade vai ser para cima? Quando o A for positivo. Exatamente. E quando é que vai ser para baixo? Quando o A for negativo. Exatamente. Vou agora mudar de tela e vou para um programinha. Eu me atrasei na aula de hoje porque eu estava mexendo com esse programinha aí. Vocês estão vendo aí uma parábola, pessoal, nesse meu programa? Sim. Sim. E vocês estão vendo 3 retinhas aqui no canto superior esquerdo, onde está escrito A, B e C? Sim? E tá vendo que tem um número aqui, ó, indicado para A, para B e para C. Quanto é que vale A nesse momento agora? O A vale quanto? Segundo aqui, 0,352, não é isso?
Tá dando para ler esse número? Sim. Sim. Quanto vale o B? 7, 7, 69. 68. E o C? 1810. Pronto. Agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou mexer no valor do A. O B não vai se mexer. O C não vai se mexer. E eu vou mexer nesse A aqui. O que vai acontecer com a parábola, vocês acham? Vai mudar? Vai. Professor? Travou de De novo? novo, foi? Travou de novo? Eu creio que sim, o meu travou também. Pra mim também. Gente, será que a internet dele caiu e ele saiu da aula? Já já ele volta. Galera, parece que meu sinal caiu de novo, né? Foi isso? Caiu de Sim, novo. professor. Voltaram a me ouvir agora, né? É um cai Sim. e levanta toda hora aqui. A gente tem que viver caindo e levantando. Todo mundo vendo o tablet de novo aí, pessoal? Sim? Sim. Sim, professor. Gente, travou Não é de novo possível aqui que pra caiu mim. de novo, não. De Caiu de novo. novo? Caiu de De novo. novo. Não Conversa. acredito. Eu acho que hoje a gente não vai assistir aula, não. Faz isso acontece nas aulas da DM, né? De Vai eletro, não. sim. Parece que a gente vai ter que assistir mais uma aula de eletro. Eu creio que sim. Rapaz, hoje tá difícil, hein? Voltei. Estão me ouvindo? Sim, professor, agora sim. Professor. Rapaz, hoje tá danado, viu? Hoje tá danado. Vamos voltar lá. Galera, estão vendo aí a minha parábola no tablet, sim ou não? Não, professor, não tá aparecendo. Pra mim Não. também. Não.
E agora? Agora sim. Agora sim. Deu certo. Pronto. Estão vendo a minha parábola, então? Sim. Sim. Eu vou mexer e vou aumentar o valor do A para a direita. O que acontece com a minha parábola? Eu estou aumentando para 0,9, 1, 1,2, 1,3, aumentando, ó. O que é que acontece com a minha parábola? Galera, Vai fechando. ela vai, parece que afinando, exatamente. Mas deixa de ser parábola, não? Não. Não, e não deixa de subir, não. Aqui não tem mais, é porque eu posso botar mais pontos, ela vai até o infinito. Aqui o programa para, mas ela segue infinitamente. É só eu mudar o comando aqui. Mas vou voltar com o valor do A. Todos esses A's que eu fiz agora estão positivos. Estou certo ou estou errado? Certo ou errado? Certo. Mas se eu passar o A para o lado esquerda do zero, o que é que acontece se eu passo para a esquerda do zero? Eles tornam o quê? Negativo. Negativo, né? Negativo. Então, vou aproximar aqui do zero, vou aproximar. O que aconteceu com a parábola? E aí, Inverteu? pessoal? Virou côncavo o quê agora? Para baixo. Para baixo. Então, enquanto a negativa, ó, para baixo, ó. Vou passar pelo zero aqui, ó. Olha que legal. Ela era côncava para baixo, passou pelo zero, virou o quê? Côncava para cima. Todo mundo está visualizando agora o que eu falei, o que eu escrevi aqui na tela? O que a colega já me ajudou a falar aqui? O significado do A é esse. Se o A for positivo, a parábola vai ser côncava para cima. Se A for negativo, o A vai ser côncavo para baixo. Qual o significado do C? Alguém sabe? Eu já cheguei a falar, eu acho que na aula passada. É o ponto onde a função, a parábola... O que é que tem? Me ajudem? Cruza... Quem, pessoal? Galera, cruza quem? Eixo Y. Como é que eu descubro isso? É bem simples, ó. É perceber que quando eu tenho 0x ao quadrado mais bx mais c, que é o formato geral da função quadrática, e eu atribuo o valor 0 para x, essa parcela aqui vai dar 0, essa parcela aqui vai dar 0, e vai ficar 0 mais c. Quanto é 0 mais c? Vai dar c, né? O que quer dizer que esse ponto aqui pertence à parábola, mas como a abscissa é zero, também pertence ao eixo y. Todo ponto que pertence ao eixo y tem a abscissa, tem o valor de x zero. Então, sempre vai ser aonde esse cruzamento? Vai ser justamente no valor do c. Então, c tem esse significado. Vamos lá para a nossa parábola lá. Quanto vale o c aqui? Nesse momento agora. Quanto vale o C, pessoal? 10. 1,810. E tá, ó, o 1 tá aqui. A marca do 1 é esse pontinho verde. Estão vendo esse pontinho verde, pessoal? E agora tá de vermelho, tá? Beleza? Então tá um pouquinho acima de 1. Então eu vou abaixar o C, ó. Não, vou aumentar o C. O que acontece com a parábola? Agora, estou aumentando o C, já está em 4, ó. Já está em 5, ó. O que acontece, pessoal? Ela sobe. Simplesmente sem abrir ou fechar, como no caso do A. Ela simplesmente sobe, só isso. Ela só sobe. E se eu baixar até 1, o que vai acontecer? Vai encostar onde? Vai passar pelo pontinho verde, né? Concordam, pessoal? E se eu baixar até o 0, o que vai acontecer com a parábola? Se eu botar o C aqui valendo 0, vai passar por onde?
Por onde, pessoal? O X. Pela origem do plano cartesiano, que é o cruzamento do eixo X com o eixo Y. E se eu boto... Desculpa. E se eu boto C negativo, o que acontece? Ela desce. Ela desce e o ponto de cruzamento com o eixo Y passa a ser um ponto abaixo do eixo X, que é a ideia do número negativo. Sim? E aí, quando zero iguala com a origem, e aqui fica acima do eixo X. Concordam, pessoal, com o significado que eu falei? E depois, agora só falta um parâmetro, qual? B. Só falta o B. Alguém sabe dizer o significado do B? Eu não vou falar agora, porque eu antes tenho que falar do vértice para vocês. Mas, de antemão, eu vou só deixar vocês visualizarem aqui o que acontece com o B. Ó, o B positivo, tá aqui, B positivo, B0, B negativo, B negativo, B negativo. Para que serve o B, pessoal? Vocês acham? Quando B é zero, a função fica... Oi? Sinal? Não entendi. Tipo sinal? Se ela for positiva ou negativa? O sinal da função? Sim. Não, ela tá... Essa função é positiva ou negativa nesse momento aí? Positiva? Positiva, tá acima do x. E o b tá positivo também. Mas olha aqui. Essa função agora, tá positivo ou tá negativo? Positivo. também. E o b agora tá negativo. Ela vai indo pro lado oposto, parece. Ela parece andar para a direita ou para a esquerda de alguma forma, não é isso ou não? Sim. Mas não é só andar para a direita, ela também desce, né? Tem um movimento aqui engraçado. Quando chega no zero, o que acontece? É como se fosse um círculo, é, professor? Como se ela estivesse dando voltas? Não, não é um círculo que ela faz, não. Ela percorre, olha que engraçado, o caminho que esse ponto faz, se eu fizer aqui o caminho desse ponto aqui, ó, e ver qual é o caminho que ele está fazendo, ele faz uma outra parábola. Professor, quando ela fica no zero, o vértice é... O y do vértice é zero, é? O x, quer dizer? Exatamente, senhorita. E a função fica o quê? Como é que a gente sabe? Como é que chama uma função assim que é simétrica em relação ao eixo y? Função o quê? Galera, uma função simétrica em relação ao eixo y. Como é que eu chamo ela? Que a gente já aprendeu. Função par, né? Sim. Função par. Então, quando b é zero, a parábola fica par. Agora, aqui já perdeu a simetria, ó. Já não está mais simétrica, não, ó. Nem aqui, ó. Nenhum outro ponto aqui está simétrica. E aqui também não, ó. Aqui fica simétrica no zero, mas aqui no negativo também não, ó. Eu vou comentar mais adiante, tá? Agora é engraçado que não é só o B que muda para a direita ou para a esquerda, não. Veja que se A positivo, olha o que aconteceu. Olhem para o sinal do X do vértice. O vértice é esse ponto aqui. Então, o X do vértice é esse ponto pretinho aqui. Qual é o sinal desse momento? Está positivo ou está negativo do X do vértice? Positivo? Positivo, exatamente. Aqui, quanto? Quanto o sinal do X do vértice? É zero, né? Tá travando. Oi? Pessoal, estão me ouvindo? Tá travando. Mas estão me ouvindo ainda ou não? Eu tô ouvindo, mas a tela tá mexendo. Eu tô ouvindo. É que eu parei mesmo no zero. Eu parei no zero. ouvindo. Estou perguntando a vocês. No X do vértice. Aqui, vale quanto? Zero, né, gente? E agora, o X do vértice está o quê? Galera, e agora? Professor, tem como o quê? repetir? Travou. Agora, o X do vértice está o quê? Qual é o sinal dele, do X do vértice?
Negativo. Negativo. Negativo, negativo, negativo. E aqui? 0. 0. E agora aqui? Positivo. Positivo. Então, veja que a mudança do B muda o sinal do X do vértice. Agora, o A também faz isso. Olha aqui, vou mudar o A e vocês vão ver, ó. O A está positivo e o X do vértice está positivo, não é isso? Está positivo, está positivo. E agora, o X do vértice ficou o quê? Negativo. Negativo, ó, negativo. Então, tanto A quanto B mudam o sinal do vértice, do X do vértice. E eu vou comentar isso porque mais adiante. Mas está feito o registro. Pronto, dei os significados desses parâmetros. Mas vamos agora fazer um seguinte problema. Eu vou pegar uma equação de segundo grau agora. Pronto, está aqui essa função de segundo grau. Está aqui um exemplo de função de segundo grau. Quanto vale o A, quanto vale o B e quanto vale o C dessa função de segundo grau? O A. Vale 1 menos 1. E o sinal? E o sinal? Menos 1, né? E o B? 3. 3. E o C? Menos 2. Menos 2. A gente fez gráficos na aula passada. Deixa eu pegar aqui um gráfico que eu vou precisar. Aí já tem um gráfico aqui pronto, vai ficar mais rápido. Vou pegar ele aqui. Pronto. Eu pego ele aqui e volto lá para o meu arquivo. Eu poder colar. Pronto. Voltei para cá. E vamos colar agora o nosso gráfico aqui. Beleza. Eu quero fazer o gráfico dessa função. Primeira informação. Qual vai ser a concavidade dessa parábola? Vai ser para baixo. Para Vai ser baixo. para baixo. Beleza. Quando eu faço uma parábola, ela de domínio real, quantos pontos ela tem? Quantos pontos ela tem? Se eu fizer, por exemplo, não sei se o gráfico é esse não, mas vamos fingir que é esse aqui. Quantos pontos tem essa parábola aqui que eu estou fazendo de vermelho? 3. Só 3 pontos? Infinitos. Infinitos. Infinito. É uma linha. Se é uma linha, tem infinitos pontos. Desses infinitos pontos, pessoal, existem 4 pontos que me chamam a atenção, que eu chamo de pontos especiais. Alguém poderia me dizer quem são eles? As raízes. Pronto, gostei. Ó, as raízes. Então, gostei. Já achou 2 pontos especiais. São 4 ao todo. As raízes, o vértice e onde O cruza vértice. O que é que o vértice tem de especial? o limite. O limite do Ou contradomínio. seja, melhor, fale mais. O limite do contradomínio. O limite da imagem, você quer dizer, não é isso? Né? É. O cara que define a imagem, né? É o vértice que vai ajudar a gente a trabalhar, a descobrir a imagem da função. Tem questão da prova que eu peço a imagem. Então, se quiser achar, tem que achar o vértice. E qual é o último ponto especial? Onde cruza Y. Exatamente, onde cruza Y. São esses 4 pontos que me chamam a atenção. Como faz para achar esses pontos especiais? Como faz para achar? Vamos começar pelo mais rápido, pelo mais fácil, que é o terceiro. Como é que faz para achar o ponto onde a função cruza o eixo Y? Pessoal,
É bem fácil. E eu já falei hoje. Aplicar a função em zero, ou se não é C, o valor de C. É o valor de C, exatamente. É o valor de C. Quanto vale o C da nossa função? Menos Quanto vale? 2. Então, o meu gráfico está bem feito ou está mal feito? Mal feito. Está mal feito, eu chutei. Eu não calculei ponto nenhum. Então, está mal feito, lógico. Vamos fazer direito agora? Então, se eu chamar cada divisão dessa de 1, né? 1, 2, 3 e assim por diante. A divisão aqui está de 1 em 1. Onde é que vai estar o ponto onde cruza o eixo Y? É só fazer x igual a zero e vai levar para o valor de c, que é menos 2. Esse é o primeiro ponto especial da função. Ô, menos 2 é esse? Não. Fiz errado, né? Quem é menos 2? O Esse cara aqui aí. embaixo, né? Ah, então 0 mandou para o menos 2. Como é que eu faço que é fazer x igual a zero? Se faz x igual a zero, você descobre o valor de c. Como é que faz para achar as raízes? A equação de segundo grau. Mas tem uma coisa antes. O que que é? Para transformar em equação de segundo grau. Antes. Igual a zero. Igual a quem a Tira zero? y. Igual a y a zero. Por quê? Porque um ponto que pertence, todos os pontos que estão em cima desse eixo x aqui, todos eles têm o valor da ordenada, o valor de y zero. Então, eu boto zero aqui e vira uma, o quê? Equação de segundo grau. E Travou de novo. Travou. Misericórdia.
É, eu vou sair de aula, é isso. Valeu pra vocês aí.